E se eu te revelasse que 3 das mais poderosas profecias de Isaías, escritas há mais de 2.700 anos, ainda aguardam seu cumprimento? E mais, que essas revelações estão profundamente conectadas à morte de uma das figuras religiosas mais influentes do planeta, o Papa? Prepare-se, porque o que você pensava sobre o fim dos tempos pode estar prestes a ser abalado de forma que você jamais imaginou. As palavras de Isaías não são apenas relíquias antigas ou uma narrativa histórica distante. Elas estão vivendo e ressurgindo no momento presente, batendo à porta da nossa realidade. As verdades que ele anunciou são como chaves que destrancam o futuro da humanidade, e o cenário descrito pelo profeta está mais próximo de se realizar do que muitos imaginam. Isaías, com sua visão espiritual aguçada, não apenas descreveu o futuro distante, mas também preparou o povo de Deus para os tempos que virão. Ele pintou com palavras o cenário de destruição, mas também de renovação. Ele viu o que acontecerá quando o mal atingir seu auge e quando as estruturas humanas, que tantas vezes foram erguidas em vaidade, se desmoronarem. Ele viu também o surgimento de uma nova ordem, um novo céu e uma nova terra. Tudo isso no grande drama do fim dos tempos. Isaías e o juízo divino. No capítulo 24, Isaías descreve uma catástrofe global, algo que vai além da imaginação humana. Ele fala de uma terra que será devastada, arrasada, como um prato virado e lavado. Uma purificação celestial. Ele escreve: a terra se dissolverá como um prato, e será esmagada como um vaso quebrado. Tudo se desintegrará diante de Deus. Isaías 24, 19 e 20. Imagina isso por um momento. A terra treme. As estruturas sociais e políticas que sustentam a nossa vida desmoronam, e, em seu lugar, o juízo de Deus traz uma renovação profunda e necessária. A terra, como um prato sujo, será virada para remover o mal acumulado por séculos. O pecado, a corrupção, a injustiça, todos esses males terão seu fim. E Isaías deixa claro que não será por vingança, mas por purificação. A humanidade, que rejeitou os princípios divinos e se afastou de Deus, será confrontada com as consequências do seu afastamento. Você pode ver isso acontecendo nos dias de hoje. A violência crescente, a inversão de valores, o desrespeito às coisas sagradas. Tudo isso são sinais de que a humanidade está se aproximando do ponto em que a purificação de Deus será necessária. Não apenas para corrigir os homens, mas para restaurar a criação. Isaías, em sua visão, diz que o fim do mundo como conhecemos será acompanhado de um grande clamor e uma lamentação universal. As pessoas que confiavam nas riquezas, no poder e nas coisas temporais se verão desnudas e vulneráveis diante de Deus, como está registrado em Isaías 24:11. Na cidade há gritos de angústia, todas as alegrias se apagaram, a terra é desolada, e seus moradores estão em agonia. A queda das lideranças espirituais e o papel do Papa. Isaías não apenas falou da ruína das estruturas materiais, ele também profetizou a queda das autoridades espirituais. Ele viu um tempo em que as grandes lideranças religiosas, aquelas que haviam se tornado opacas e afastadas da verdadeira missão, seriam abaladas. O Papa, símbolo máximo da autoridade espiritual cristã, pode ser uma dessas figuras. Ele descreveu, em uma visão profética, a queda dos tronos e a perda de influência das figuras de poder. Isaías disse no capítulo 2, verso 17: e a soberba do homem será abatida, e a altivez dos homens será humilhada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Papa, por ser um líder mundial, simboliza um sistema de fé e governança que pode estar prestes a ser purificado pela mão de Deus. Não é uma profecia de destruição irreversível, mas de uma mudança radical na forma como vemos as autoridades espirituais. Isaías sabia que, antes da restauração espiritual, as estruturas falhas precisariam ser abaladas. Quando a morte de um papa ocorre, pode ser um dos marcos que sinalizam o fim de uma era. A morte de uma figura tão influente pode ser o início de um novo movimento espiritual, um despertar, onde os olhos do povo de Deus
serão voltados não mais para as figuras humanas, mas para o próprio Deus. Isaías nos alerta: ai daqueles que confiam nos príncipes e em líderes humanos, em vez de buscar a ajuda do Senhor. Isaías 31:1. Hoje, estamos vendo uma inversão dos valores em que o que era considerado sagrado está sendo desacreditado, e o que era considerado impuro está sendo glorificado. Isaías previu exatamente isso: uma sociedade em que as instituições de fé se corrompem e os corações humanos se tornam vulneráveis às falsas promessas de poder e segurança. O Papa, que durante séculos simbolizou uma conexão direta com Deus, pode ser um dos últimos sinais de um sistema que está falhando, os sinais do fim dos tempos. O retorno do Senhor. Isaías também descreveu um evento que mudaria toda a história da humanidade: o retorno glorioso de Deus. Ele viu o dia em que Deus descerá do céu para julgar as nações, e esse evento será visível e inconfundível. Isaías disse que o mundo tremeria, os céus escureceriam, e a terra seria dilacerada pela presença divina. A manifestação do Senhor será tão poderosa que nada que foi construído sobre as mentiras da humanidade resistirá. Isaías 13:13 diz: portanto, farei estremecer os céus, e a terra se moverá de seu lugar, na ira do Senhor dos Exércitos, no dia da sua ardente ira. A manifestação de Deus será como fogo, e o fogo purificador destruirá o que não for de Deus, transformando o mundo para sempre. Não será apenas uma visitação divina, mas uma ação dramática de purificação e restauração. Deus, com seu poder absoluto, consumirá a corrupção humana e trará o reino perfeito, onde a justiça reinará, onde não haverá mais dor nem sofrimento. O fim de uma era e o início de algo novo. Isaías diz que, antes de a nova Jerusalém surgir, a antiga ordem precisa ser destruída. As estruturas religiosas e políticas que se afastaram de Deus serão abaladas, como vimos no colapso de impérios e nações ao longo da história. A morte de um grande líder espiritual como o Papa não é apenas uma tragédia individual, mas um evento profético que pode ser o fim de uma era espiritual falida e o início de uma nova dependência de Deus. Isaías fala sobre esse tempo de destruição e renovação em Isaías 66:16. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e seus carros como um redemoinho, para retribuir com ira e repreensão aos seus adversários. Pois o fogo do Senhor será com justiça, e a espada do Senhor executará um julgamento em toda a carne. Isaías nos ensina que os últimos dias serão marcados pela grande confusão espiritual. Ele descreve um povo cambaleando como bêbados, não por causa de vinho, mas pela confusão espiritual. As pessoas perderão o caminho, buscando respostas em lugares errados, mas Deus, em sua misericórdia, vai trazer restauração. E os fiéis que permanecerem firmes serão salvos e se alegrarão ao ver o Senhor retornar. O que Isaías nos ensina hoje é claro: não podemos confiar em lideranças humanas falíveis, mas em Deus, que nunca falha. A morte de um Papa pode ser apenas o começo de uma grande transformação espiritual que está por vir. O fim de uma era será seguido pela vinda de um novo reino, um reino de justiça, paz e santidade. Estamos, sem dúvida, em tempos de transição, e o relógio profético está correndo. Isaías nos chama à vigilância e à preparação. Não podemos permitir que os sistemas falidos deste mundo nos enganem. Nosso olhar deve estar firme no Senhor, esperando o cumprimento das promessas divinas. E a pergunta final que Isaías nos deixa é: você está pronto para a mudança que está prestes a acontecer? Não é apenas o fim do velho, mas o começo de algo glorioso. O rei está voltando. Agora é a sua vez de refletir. Você está vivendo como alguém que acredita nessas promessas ou está ignorando os sinais à sua volta? O fim dos tempos não está distante. Ele está batendo à nossa porta. Deixe seu comentário e compartilhe suas visões. Se inscreva no canal para continuar recebendo revelações profundas sobre as Escrituras e se preparar para o que está por vir. Que Deus te abençoe e te fortaleça em sua caminhada.